Desde que me entendo por gente, sempre soube que havia algo errado comigo aos olhos do meu pai. Não sei se foi porque nasci mulher em uma família que esperava herdeiros homens, ou porque minha mãe morreu no parto e ele nunca me perdoou por isso. Mas sei que cresci sentindo o peso de uma culpa que nunca foi minha. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A mansão onde passei minha infância ficava em Beverly Hills, cercada por jardins impecáveis e portões dourados. Por fora, éramos a família perfeita. Por dentro, éramos estranhos vivendo sob o mesmo teto de mármore frio. Meu pai, Richard Mitchell, era dono de uma das maiores redes de concessionárias de carros de luxo da Califórnia. Ele falava pouco, mas quando falava, todos se calavam. Sua presença preenchia qualquer sala com uma autoridade silenciosa e sufocante. Meu irmão mais velho, Brandon, era tudo o que eu nunca seria aos olhos dele. Alto, confiante, com aquele sorriso fácil que conquistava qualquer um. Ele estudava administração em Stanford, jogava golfe aos sábados e sabia exatamente o que dizer em jantares de negócios. Eu, por outro lado, era a filha estranha, a que lia livros de economia escondida no quarto, a que preferia ficar em casa analisando gráficos de ações a ir para festas, a que fazia perguntas demais e sorria de menos. Durante os jantares, a mesa era um campo de batalha silencioso. Brandon sentava à direita do meu pai, e eles conversavam sobre expansão de mercado, estratégias de vendas, projeções de lucro. Eu sentava à esquerda, invisível. Quando tentava participar, sugerindo uma ideia ou comentando sobre tendências do mercado financeiro, meu pai me cortava com um olhar gelado. Sarah, mulheres não entendem de negócios. Preocupe-se em encontrar um bom marido. Minha madrasta, Jennifer, entrou na nossa vida quando eu tinha 12 anos. Ela era 20 anos mais nova que meu pai, loira, cirurgiada, e tratava Brandon como se fosse realeza. Comigo era diferente. Ela sorria, mas seus olhos diziam outra coisa. Era como se minha presença a incomodasse, como se eu fosse um lembrete inconveniente de que meu pai teve uma vida antes dela. Eu me esforçava. Deus sabe que eu me esforçava. Tirava notas perfeitas na escola, ganhava prêmios em competições de matemática e economia, fui aceita em 3 universidades de prestígio, mas nada disso importava. Quando mostrei minha carta de aceitação para Harvard ao meu pai, ele mal olhou. Harvard? Para quê? Você vai se casar de qualquer jeito? Não vou desperdiçar dinheiro com isso. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa, porque não era só sobre a universidade. Era sobre ele nunca, nem por um segundo, acreditar que eu pudesse ser algo além de decorativa. Brandon, claro, teve tudo pago. Apartamento, carro, mesada generosa. Eu trabalhei em 3 empregos part-time no ensino médio para juntar dinheiro. Fui babá, garçonete e até limpei casas. Meu pai sabia, mas nunca comentou. Para ele, aquilo era apenas uma fase, uma rebeldia adolescente que passaria quando eu amadurecesse e aceitasse meu papel. Aos 18 anos, consegui uma bolsa parcial para a Universidade da Califórnia. Não era Harvard, mas era a minha chance. Me mudei para um dormitório minúsculo em Los Angeles, dividindo o quarto com 2 meninas que mal me dirigiam a palavra. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e, nas madrugadas, fazia algo que descobri por acidente e que mudaria tudo. Investia na bolsa de valores. Comecei pequena, muito pequena, com $200 que juntei lavando carros. Passei meses estudando padrões, lendo relatórios, analisando empresas. Perdi dinheiro no início, muito dinheiro, mas aprendi. Cada erro era uma lição, cada perda um degrau. Enquanto Brandon postava fotos em iates e festas em Las Vegas, eu passava fins de semana inteiros trancada no quarto, cercada de gráficos e planilhas. Descobri que tinha um talento natural para identificar tendências antes dos outros. Via oportunidades onde as pessoas viam risco. E lentamente, muito lentamente, meus $200 começaram a se multiplicar.
Aos 20, tinha 10 mil. Aos 22, 50 mil. Ninguém sabia, nem meu pai, nem Brandon, nem Jennifer. Eu mantinha tudo em segredo, porque algo dentro de mim sabia que se eles descobrissem, encontrariam uma forma de estragar. Meu pai continuava me tratando como um peso. Nas raras vezes que nos víamos, ele fazia questão de me lembrar do meu lugar. Em um Natal, ele anunciou na frente de toda a família estendida que Brandon seria o único herdeiro da empresa. Sarah não tem cabeça para negócios. Ela é diferente. Melhor deixar isso para quem realmente entende. Todos riram. Jennifer serviu mais champanhe. Brandon deu de ombros, como se aquilo fosse natural. E eu, sentada ali com um vestido que comprei em brechó, apenas sorri. Porque enquanto eles brindavam ao futuro de Brandon, eu já tinha um portfólio que valia mais do que o carro que o meu irmão ganhou de presente naquele dia. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre provar algo para mim mesma. Era sobre construir uma vida onde meu valor não dependesse da aprovação de um homem que nunca quis me enxergar. Continuei estudando, investindo, trabalhando. Conheci pessoas no mundo das finanças. Participei de eventos discretos onde aprendi com investidores reais. Abri minha primeira conta em uma corretora internacional. E aos 24 anos, fiz meu primeiro investimento realmente grande. Comprei ações de uma startup de tecnologia que ninguém estava prestando atenção. 6 meses depois, a empresa foi comprada por um gigante do Vale do Silício. Meu investimento multiplicou por 15. De repente, eu tinha mais de $1 milhão na conta do computador. Fiquei olhando para aquele número na tela do computador, sozinha no meu apartamento de um quarto em um bairro barulhento de LA, e chorei. Não de alegria, mas de alívio, porque pela primeira vez na minha vida eu não precisava de ninguém. Mas o mundo em Beverly Hills continuava o mesmo. Meu pai continuava me tratando como se eu fosse uma decepção ambulante. Jennifer me olhava com desdém sempre que eu aparecia. E Brandon? Bem, Brandon era Brandon. Não era mau, apenas completamente alheio a tudo que não fosse seu próprio reflexo. Eu visitava pouco, cada vez menos, e sempre que ia voltava com um vazio maior no peito, porque não importava quantos zeros eu tivesse na conta bancária, ali dentro daquela casa, eu continuava sendo a menina invisível que ninguém queria ver. Até que uma noite tudo explodiu. E dessa vez não haveria volta. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Tinha acabado de completar 25 anos quando recebi uma ligação da Jennifer. Não era normal ela me ligar. Na verdade, era a primeira vez em anos. Atendi com desconfiança e sua voz do outro lado soava estranhamente animada. Sarah, querida, seu pai está organizando um jantar especial no sábado. É importante. Ele quer toda a família presente. Importante. Essa palavra vinda deles nunca significava nada de bom para mim. Mas algo no tom dela me deixou curiosa. Talvez fosse ingenuidade, ou talvez uma parte de mim ainda quisesse acreditar que as coisas poderiam mudar. Que tipo de jantar? Perguntei. Você vai descobrir. Apenas venha. 8 horas. E vista algo apropriado. Apropriado. Como se eu alguma vez tivesse sido apropriada aos olhos deles. Desliguei o telefone com um aperto no estômago. Pensei em ignorar e inventar uma desculpa qualquer, mas havia algo no ar que me dizia que eu precisava estar lá. Não por eles, mas por mim, para testemunhar mais uma vez quem eles realmente eram. No sábado, dirigi até Beverly Hills no meu carro simples, um Honda Civic que comprei usado anos atrás. Eu poderia ter comprado algo melhor, algo luxuoso, mas nunca foi sobre isso. Mantinha minha vida financeira completamente separada da minha vida pessoal. Ninguém sabia quanto eu tinha. Nem amigas, nem colegas de trabalho. Ninguém.
Eu usava roupa simples, morava em um apartamento modesto e vivia como sempre vivi, de forma discreta e focada. Quando cheguei na mansão, o portão estava aberto e havia vários carros estacionados. Carros. Reconheci alguns, tios, primos distantes, sócios do meu pai. Meu coração acelerou. O que estava acontecendo? Entrei pela porta principal e fui recebida pelo silêncio constrangedor de sempre. Jennifer estava no corredor, impecável em um vestido bege de grife, e me olhou de cima a baixo com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Sarah, você veio? Que simpático! Não respondi, apenas segui em direção à sala de jantar, onde cerca de 20 pessoas estavam reunidas. A mesa estava posta com louças finas, taças de cristal e arranjos florais que provavelmente custaram mais do que o meu aluguel de 3 meses. Meu pai estava na cabeceira, Brandon ao seu lado, ambos vestidos com ternos elegantes. Todos conversavam, riam, brindavam. Quando me viram, o volume das conversas diminuiu levemente. Alguns me cumprimentaram com acenos educados, mas distantes. Eu era a estranha da família, sempre fui. Sentei em uma cadeira no canto da mesa, longe do centro das atenções. Um garçom serviu vinho. A comida começou a chegar. Entrada, prato principal, sobremesa, tudo caro, tudo exagerado, tudo vazio. Foi no meio da sobremesa que meu pai se levantou, batendo levemente na taça com uma colher. O som ecoou pela sala e todos se calaram, voltando a atenção para ele. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje, começou ele com aquela voz grave e imponente. Este é um momento muito especial para a nossa família, um momento de definir o futuro. Meu estômago revirou. Eu sabia o que estava vindo. Como todos sabem, construí minha empresa do zero. Trabalhei cada dia da minha vida para garantir que minha família tivesse o melhor. E agora, chegou a hora de passar esse legado adiante. Ele fez uma pausa dramática, olhando para Brandon com orgulho. Brandon, meu filho, demonstrou ao longo dos anos que tem tudo o que é necessário para liderar. Inteligência, visão, comprometimento. Por isso, estou oficialmente nomeando ele como CEO da Mitchell Luxury Motors, e mais do que isso. Ele puxou um envelope do bolso interno do paletó. Estou transferindo 80% das ações da empresa para ele. O restante ficará comigo até minha aposentadoria definitiva, quando então será dele também. A sala explodiu em aplausos. Brandon se levantou, abraçou meu pai, apertou mãos. Jennifer chorava de felicidade como se fosse a mãe biológica dele. Todos celebravam. Todos. Menos eu. Fiquei sentada, quieta, observando aquele teatro. Não estava surpresa, nem um pouco. Mas algo dentro de mim estava se partindo, lentamente, como um vidro sob pressão. Foi então que meu pai olhou na minha direção e, pela primeira vez naquela noite, falou comigo. Sarah? Disse ele e a sala ficou em silêncio novamente. Sei que você pode estar se perguntando sobre a sua parte nisso tudo. Eu não disse nada, apenas o encarei. A verdade é que você nunca demonstrou interesse real nos negócios da família. Sempre foi diferente, distraída, vivendo em um mundo próprio. Tentei te direcionar, te ensinar, mas você sempre escolheu outro caminho. Ele suspirou, como se estivesse carregando um fardo. Por isso decidi que o melhor para todos é que você siga a sua própria vida, independente da empresa. Não vou incluir você no testamento. Acredito que isso seja mais honesto do que criar falsas expectativas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uns convidados olhavam para os pratos, constrangidos.
Outros me observavam com curiosidade mórbida, esperando minha reação. Eu poderia ter ficado quieta, poderia ter engolido, mais uma vez, como sempre fiz, mas algo em mim rompeu. Anos de silêncio, de humilhação, de invisibilidade, tudo veio à tona de uma vez. Entendo, disse eu, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Então, basicamente, você está me deserdando na frente de todos porque eu nunca fui o filho homem que você queria. Meu pai franziu a testa. Não é sobre isso, Sarah. É sobre competência. Competência? Repeti, sentindo a raiva crescer. Eu me formei com honras. Trabalhei desde os 16 anos. Nunca pedi nada a você. Enquanto isso, Brandon teve tudo servido em bandeja de prata e você chama isso de competência? Brandon me olhou incomodado. Sarah, não precisa ser assim. Cala a boca, Brandon. Cortei, e ele recuou, surpreso. Eu nunca havia falado assim com ele. Voltei meu olhar para o meu pai. Você nunca me deu uma chance. Nunca. Desde o dia em que nasci, fui culpada por algo que não controlei. Fui punida por não ser quem você queria. E agora está formalizando isso na frente de todos, como se fosse um ato de honestidade. Meu pai bateu a mão na mesa. Chega, Sarah. Você está fazendo uma cena ridícula. Ridícula? Levantei da cadeira, tremendo. Ridículo é você achar que isso machuca. Ridículo é você pensar que eu preciso de alguma coisa sua. Precisa sim, ele disse com desprezo. Você mal consegue se sustentar. Vive num apartamento michuruca, dirige um carro velho, trabalha em emprego sem futuro. Você é uma vagabunda sem rumo, Sarah, sem futuro. E eu não vou deixar você arrastar o nome da família para baixo. As palavras caíram como pedras. Vagabunda sem futuro. Foi isso que ele me chamou, na frente de todos. Jennifer sorriu discretamente. Brandon desviou o olhar. E ninguém, absolutamente ninguém, disse nada em minha defesa. Peguei minha bolsa, respirei fundo e olhei para meu pai pela última vez. Você não faz ideia de quem eu sou, disse eu, minha voz baixa, mas cortante. E você vai descobrir, mais cedo do que imagina. Saí daquela sala com a cabeça erguida, atravessei o corredor de mármore, passei pelos jardins iluminados e entrei no meu carro. Foi só quando fechei a porta que as lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria, calculada, que queimava como gelo. Liguei o carro e saí daquela propriedade pela última vez. Não olhei para trás. Não havia mais nada ali para mim. Dirigi pelas ruas de Los Angeles até chegar no meu apartamento. Subi as escadas, entrei, tranquei a porta e sentei no chão da sala, ainda de salto alto e vestido. Peguei meu notebook, abri minha conta bancária e olhei para os números na tela. 3.740.000 dólares. E isso era só o começo. Meu pai me chamou de vagabunda sem futuro. Ele me deserdou. Ele me humilhou. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu não precisava da herança dele. Eu estava construindo a minha própria, e quando chegasse a hora certa, o mundo inteiro saberia, inclusive ele. Os dias seguintes àquele jantar foram os mais solitários da minha vida, mas também os mais libertadores. Bloqueei o número do meu pai, da Jennifer e até do Brandon, não porque quisesse vingança, mas porque finalmente entendi que eu não devia mais nada a eles, nem explicações, nem desculpas, nem a minha presença. Mergulhei no trabalho com uma intensidade que eu mesma não sabia que possuía. Acordava às 5 da manhã, estudava mercados internacionais antes do sol nascer, analisava relatórios financeiros enquanto tomava café e passava as noites inteiras desenvolvendo estratégias de investimento cada vez mais ousadas. Minha vida social era inexistente. Não tinha tempo para amigos, para relacionamentos, para distrações. Cada minuto era dedicado a um único objetivo: construir algo tão grande que seria impossível de ignorar. Foi nessa época que eu conheci David Chen. Ele era um investidor de risco, dono de uma pequena firma de venture capital em São Francisco. Nos conhecemos em uma conferência de tecnologia e finanças em Santa Mônica.
Eu estava lá não como expositora, mas como ouvinte, absorvendo cada palavra, cada insight, cada estratégia compartilhada no palco. Durante um intervalo, ele se aproximou de mim no café. Era um homem asiático-americano na casa dos 40, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina e um sorriso discreto. Você fez 3 perguntas durante a palestra de Venture Capital, e todas foram mais inteligentes do que as de metade dos investidores profissionais naquela sala. Ele estendeu a mão. Obrigada. Eu só gosto de entender como as coisas funcionam. Qual é seu nome? Sarah Mitchell. Ele repetiu meu nome como se estivesse memorizando. Você trabalha com o quê, Sarah? Hesitei. Pela primeira vez senti que talvez fosse hora de ser honesta com alguém. Eu invisto, por conta própria. Quanto você gerencia? Um pouco menos de 4 milhões. Ele ergueu as sobrancelhas, impressionado. Aos quantos anos? 25. David assentiu lentamente, como se estivesse avaliando algo internamente. Ele puxou um cartão do bolso e me entregou. Eu gostaria de conversar com você, de verdade. Não é todos os dias que encontro alguém com esse perfil. Me liga. Guardei o cartão, sem saber ao certo o que pensar, mas 3 dias depois liguei. Nos encontramos em um café discreto em Venice Beach. Ele pediu um expresso duplo, eu um chá verde. E ali, sentados em uma mesa de madeira gasta, conversamos por 3 horas seguidas. Contei minha história sem rodeios. A família que me rejeitou, o pai que me deserdou, os anos trabalhando sozinha, construindo do zero. David me apresentou ao mundo real dos investimentos. Me levou para reuniões com fundadores de startups, me incluiu em rodadas de financiamento, me ensinou a negociar termos, a avaliar equipes, a identificar não apenas boas ideias, mas ideias executáveis. Ele não fez isso por caridade, fez porque viu potencial. E porque talvez ele também tivesse sido subestimado no passado. Comecei a investir em startups de tecnologia em estágio inicial. Empresas pequenas, com fundadores jovens e famintos, que precisavam de capital, mas também de orientação. Eu oferecia ambos. Me envolvia nos negócios, participava de decisões estratégicas, ajudava a conectar pessoas. E lentamente, meu portfólio começou a crescer de forma exponencial. Aos 26 anos, tive meu primeiro grande exit, uma startup de inteligência artificial, na qual investi $150 mil, foi adquirida por uma gigante de tecnologia do Vale do Silício. Meu retorno foi de $2,5 milhões. De repente, minha conta estava acima de 6 milhões. Mas eu não parei. Não diminuí o ritmo. Na verdade, aumentei. Me mudei para um apartamento melhor, mas ainda discreto, em Santa Mônica. Comprei um carro novo, mas nada ostentoso, um Tesla Model 3. Continuei vivendo abaixo das minhas possibilidades, reinvestindo cada centavo que ganhava. Não postava fotos em redes sociais, não contava para ninguém sobre meus sucessos. Mantinha tudo em silêncio, porque sabia que a verdadeira riqueza não precisa de holofotes. Enquanto isso, de vez em quando, eu via atualizações sobre a minha família. Brandon tinha assumido oficialmente a empresa e estava expandindo para novas cidades. Meu pai aparecia em revistas de negócios locais, orgulhoso do herdeiro. Jennifer postava fotos de viagens e jantares beneficentes. Eles pareciam felizes, completos, como se eu nunca tivesse existido. E sabe de uma coisa? Aquilo não doía mais, porque eu tinha encontrado algo que eles nunca teriam: propósito verdadeiro. Aos 27 anos, David me fez uma proposta. Ele estava abrindo um novo fundo de Venture Capital, focado em mulheres fundadoras e grupos subrepresentados no mercado de tecnologia. Queria que eu fosse sócia. Você tem olho para talentos negligenciados, disse ele. Você sabe identificar potencial onde os outros veem risco. E, mais importante, você entende o que é ser subestimada. Isso é um superpoder nesse mercado. Aceitei na hora. Investimos 3 milhões cada um e assim nasceu o fundo Eclipse Ventures. Nosso foco era simples: encontrar fundadoras e fundadores brilhantes que estavam sendo ignorados pelos investidores tradicionais por serem mulheres, por serem imigrantes, por não terem diploma de Stanford, por não se encaixarem no perfil padrão do Vale do Silício.
Nosso primeiro ano foi modesto. Fizemos 12 investimentos, todos pequenos, todos arriscados. Mas no segundo ano, 3 daquelas empresas começaram a decolar. Uma delas, uma plataforma de educação online fundada por 2 irmãs latinas, cresceu 400% em 6 meses. Outra, uma startup de saúde mental liderada por uma psicóloga negra, fechou uma rodada Série A de 10 milhões de dólares. De repente, Eclipse Ventures estava nos radares. Começamos a receber convites para conferências, menções em podcasts de empreendedorismo, artigos em blogs especializados. Nada mainstream ainda, mas estávamos sendo notados pelas pessoas certas. Eu continuava longe da minha família. Não fazia questão de esconder o que eu estava fazendo, mas também não fazia questão de anunciar. Vivia a minha vida, focada, determinada, construindo algo que tinha significado. Foi em uma tarde de quinta-feira, enquanto revisava contratos no escritório, que recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me fez atender dessa vez. Alô? Sara? É você? Reconheci a voz imediatamente. Era Brandon. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sem saber como reagir. Como você conseguiu meu número? Perguntei friamente. Não foi fácil, você sumiu. Ninguém sabe onde você tá ou o que você tá fazendo. Sara, precisamos conversar. Sobre o quê, Brandon? Ele hesitou. Sobre tudo. Sobre aquela noite, sobre papai. Bem, ele anda diferente. Acho que ele se arrepende. Eu ri. Não pude evitar. Arrependido. Sério? Ele não vai admitir, mas eu vejo. Ele pergunta por você. Quer saber se você tá bem? Que conveniente, respondi, sentindo a raiva antiga voltando. 2 anos depois de me chamar de vagabunda sem futuro e me deserdar publicamente, agora ele quer saber se eu tô bem? Sara, por favor, somos família. Não, Brandon, vocês são família. Eu sou apenas alguém que compartilha o mesmo sobrenome por acaso. E olha, eu tô ótima. Melhor do que nunca, na verdade. Eu ouvi dizer que você tá mexendo com investimentos. É verdade? Então era isso. Ele não estava ligando por preocupação. Estava ligando por curiosidade. Sim, é verdade. Tipo, quanto você tem investido? Só ri, sozinha no escritório. O suficiente. Sara, se você tá bem financeiramente, que bom. Mas não seria legal a gente se reconectar? Talvez a gente possa até trabalhar junto. A empresa está expandindo e... Brandon, cortei. Eu não quero nada com vocês. Nem com você, nem com papai, nem com Jennifer. Vocês fizeram uma escolha. Eu fiz a minha. E estou muito feliz com ela. Mas... Desliguei. Fiquei olhando para o telefone por alguns minutos, processando a conversa. Brandon tinha me encontrado. Isso significava que, de alguma forma, meu nome estava começando a circular. E se ele sabia, meu pai logo saberia. Mas não era medo que eu sentia, era antecipação. Porque eu sabia que em muito breve, eles não precisariam perguntar o que eu estava fazendo. Eles veriam, o mundo inteiro veria. E quando isso acontecesse, não haveria como negar, não haveria como ignorar. A vagabunda sem futuro tinha construído um império, e estava apenas começando. 6 meses depois daquela ligação do Brandon, algo extraordinário aconteceu. Uma das nossas investidas, uma startup chamada Luna Health, foi destaque na capa da revista Forbes como a revolução silenciosa da saúde feminina. A fundadora, Maria Santos, era uma médica brasileira que desenvolveu um aplicativo de diagnóstico precoce para doenças ginecológicas usando inteligência artificial. Nós fomos os primeiros investidores a acreditar nela quando ninguém mais acreditou. A reportagem era de 6 páginas, detalhando a jornada da empresa, os obstáculos enfrentados e, no final, uma seção inteira dedicada aos investidores que tornaram tudo possível. E lá estava, Eclipse Ventures, fundado por David Chen e Sarah Mitchell. Havia até uma foto minha, pequena, discreta, no canto da página, mas estava lá. Meu nome completo, minha idade e uma linha que dizia: Mitchell, aos 28 anos, é uma das investidoras mais promissoras da nova geração,
com foco em fundadoras subrepresentadas. Quando vi aquela revista pela primeira vez, estava em uma banca de aeroporto, a caminho de uma reunião em Seattle. Peguei o exemplar, olhei para minha foto e senti algo estranho no peito. Não era orgulho, exatamente. Era mais como validação, prova física de que eu existia, de que eu tinha valor, de que tudo aquilo não era um sonho. Comprei 3 cópias, uma para guardar, uma para o David e uma que nem sei bem por que comprei. Talvez, no fundo, uma parte de mim quisesse que meu pai a visse. Não precisei esperar muito. 2 dias depois da publicação, meu telefone tocou. Número privado. Atendi e a voz do outro lado me congelou. Sara. Era meu pai. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Depois de quase 3 anos sem falar, sem ver, sem existir para ele, ali estava sua voz, mais velha, mais cansada. Eu vi a matéria. Continuou ele. Na Forbes. É... Você? Sim, sou eu. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração pesada dele, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Por que você não nos contou? A pergunta era tão absurda que quase ri. Contar o quê, pai? Que eu estava construindo uma carreira, que eu estava investindo. Você não se importava com nada disso. Você deixou isso bem claro naquele jantar. Eu estava bravo naquele dia. Disse coisas que não devia. Você me chamou de vagabunda sem futuro, na frente de toda a família. Ele não respondeu. Apenas respirou fundo, e quando voltou a falar, sua voz estava diferente, quase vulnerável. Eu estava errado. Aquelas palavras deveriam significar algo. Deveriam, mas tudo o que senti foi vazio. Por que está me ligando agora, pai? Porque você é minha filha, e eu quero te ver. Quero conversar, de verdade. Você teve 28 anos para querer isso. Por que agora? Mais silêncio, e então, com uma honestidade brutal que eu não esperava, ele disse: porque agora eu vejo que eu perdi. Perdi você. Perdi a chance de te conhecer de verdade. E eu não sei como consertar isso, mas quero tentar. Fechei os olhos encostada na janela do meu apartamento, olhando para o oceano ao longe. Uma parte de mim, aquela menina pequena que só queria ser vista, queria dizer sim, queria acreditar que as pessoas mudam, mas a mulher que eu me tornei sabia a verdade. Pai, eu não preciso mais da sua aprovação, não preciso do seu arrependimento. Construí uma vida sem você, e tô feliz assim. Sara, por favor! Você fez a sua escolha, eu fiz a minha. Agora, precisa viver com isso. Desliguei antes que ele pudesse responder. E dessa vez, não chorei, não senti culpa, senti paz. Nos dias seguintes, a repercussão da matéria da Forbes foi além do que eu imaginava. Recebi dezenas de e-mails de outras fundadoras agradecendo pelo trabalho que Eclipse Venture estava fazendo. Fui convidada para participar de painéis, podcasts, conferências. Meu LinkedIn explodiu com convites de conexão. De repente, eu não era mais invisível. David estava radiante. Isso é enorme, Sara, enorme. Estamos sendo procurados por fundos maiores querendo co-investir. Temos deal flow para os próximos 2 anos. Você percebe o que isso significa? Eu percebia. Significava que tínhamos chegado a um ponto de não retorno. Não éramos mais um fundo experimental. Éramos legítimos. Foi nessa época que aconteceu algo inesperado. Recebi um e-mail de uma jornalista da revista Business West, uma publicação regional, focada em empresários da Califórnia. O assunto era interesse em entrevistas sobre trajetória familiar e empreendedorismo. Abri o e-mail com curiosidade. Ela dizia que estava fazendo uma matéria sobre sucessão familiar em empresas tradicionais versus empreendedorismo independente, e tinha visto meu nome associado ao sobrenome Mitchell.
Queria saber se havia alguma relação com a Mitchell Luxury Motors. Meu coração acelerou. Era a primeira vez que alguém da imprensa conectava os pontos. Pensei em ignorar, pensei em recusar educadamente, mas então algo dentro de mim disse, por que não? Aceitei a entrevista. Nos encontramos em um café em Santa Mônica, uma semana depois. A jornalista Amanda Reeves era uma mulher na casa dos 50, de cabelos ruivos curtos e olhar atento. Ela gravou tudo. Então, Sarah, você é a filha de Richard Mitchell, o dono da Mitchell Luxury Motors. Sim, sou. E você nunca trabalhou na empresa familiar? Nunca fui convidada, respondi com sinceridade. Na verdade, fui oficialmente deserdada há 3 anos em um jantar de família. Amanda ergueu a sobrancelha surpresa. Ela não esperava por isso. Deserdada? Pode me contar mais sobre isso? E então, pela primeira vez publicamente, contei minha história. Não com raiva, não com mágoa, mas com os fatos. Falei sobre crescer invisível, sobre trabalhar desde adolescente, sobre construir meu portfólio sozinha, sobre ser chamada de vagabunda sem futuro, sobre ser excluída do testamento porque eu não tinha competência para negócios. Amanda ouvia, fascinada, tomando notas freneticamente. E hoje você administra um fundo de venture capital de quantos milhões? 22 milhões sob gestão. E crescendo. E seu pai sabe disso? Agora sabe, ele me ligou depois da Forbes. E vocês se reconciliaram? Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Reconciliação implica que houve uma relação para ser restaurada. Nós não tínhamos isso. Ele está arrependido agora, porque viu que eu tinha valor. Mas eu não preciso mais que ele veja. Eu já sei. A matéria saiu 3 semanas depois. O título era De Deserdada a Investidora. A ascensão de Sarah Mitchell longe do império familiar. A reportagem viralizou. Foi compartilhada em grupos de empreendedorismo feminino, em fóruns de investimento, em redes sociais. Pessoas começaram a comentar, a compartilhar suas próprias histórias de rejeição familiar, de luta, de superação. E eu me tornei, sem querer, um símbolo. E foi então que tudo desmoronou para o meu pai. A imprensa começou a questionar como um empresário que se dizia visionário tinha sido incapaz de enxergar o talento da própria filha. Por que ele a deserdou? Que tipo de valores ele realmente defendia? Clientes começaram a fazer perguntas, parceiros de negócios levantaram sobrancelhas. A reputação da Mitchell Luxury Motors, que sempre foi impecável, começou a ser manchada. Não pelos meus atos, mas pelos dele. Brandon me ligou, desesperado. Sarah, você precisa fazer algo. Papai está sendo crucificado na imprensa. A empresa está perdendo contratos. Isso está afetando todos nós. E o que você quer que eu faça, Brandon? Perguntei calmamente. Que eu minta? Que eu diga que ele foi um pai maravilhoso? Não, mas você podia ao menos dizer que vocês estão em processo de reconciliação, algo que suavize a situação. Por que eu faria isso? Porque somos família, Sarah. Eu ri. Um riso cansado. Engraçado como agora somos família. Quando eu precisei, ninguém estava lá. Agora que a imagem dele está comprometida, agora sim eu sou família. Você está gostando disso, não é? De ver ele sofrer. Não, Brandon, eu não estou gostando. Mas também não vou salvar alguém que nunca me salvou. Ele colheu o que plantou. Assim como eu colhi o que plantei. A diferença é que eu plantei respeito, trabalho e verdade. E ele plantou rejeição. Desliguei de novo. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Meu pai deu uma entrevista desastrosa, tentando se defender, onde ele disse que todos cometem erros e que estava tentando se reconectar com a filha. Mas o estrago já tinha sido feito. A opinião pública já tinha formado seu julgamento. E então, algo que eu nunca esperei aconteceu. Recebi um e-mail oficial, da Mitchell Luxury Motors, assinado pelo conselho diretor da empresa.
Eles queriam marcar uma reunião comigo, urgente. Olhei para aquele e-mail por longos minutos sem acreditar. A mesma empresa que nunca me quis, agora estava me procurando. E pela primeira vez em anos, eu sorri, porque agora eu tinha o poder. E eles sabiam disso. A reunião estava marcada para uma terça-feira, às 10 da manhã, na sede da Mitchell Luxury Motors em Beverly Hills, o mesmo prédio onde eu costumava esperar no saguão quando criança, enquanto meu pai fingia que eu não existia. O mesmo lugar onde Brandon aprendeu a liderar sentado em uma poltrona de couro que nunca foi oferecida a mim. Eu poderia ter recusado, poderia ter ignorado o e-mail, deixado eles esperando, saboreado o gosto da indiferença que eles me serviram por tantos anos. Mas a verdade é que eu estava curiosa para ver o que eles queriam, curiosa para olhar nos olhos deles agora que as cartas tinham virado. Na manhã da reunião, escolhi minha roupa com cuidado. Um terno azul marinho, alfaiataria perfeita, nada extravagante, mas que exalava a autoridade. Sapatos de salto médio, confortáveis e elegantes. Cabelo preso em um coque baixo, maquiagem discreta. Eu não estava indo lá para impressionar. Estava indo para mostrar exatamente quem eu era. Profissional, séria e completamente indiferente à aprovação deles. Estacionei meu Tesla na frente do prédio e observei a fachada por alguns segundos. As letras douradas brilhavam sobre o sol da Califórnia. Mitchell Luxury Motors. Aquele sobrenome era meu também, mas eles nunca tinham me deixado carregar o peso dele. Agora eu carregava o meu próprio nome, e isso valia muito mais. Entrei no saguão de mármore. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos longos, me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, você deve ser Sarah Mitchell. Eles estão esperando por você na sala de reuniões do 10º andar. Peguei o elevador sozinha e observei o meu reflexo no espelho espelhado. Respirei fundo. Não estava nervosa. Estava pronta. As portas se abriram diretamente para um corredor amplo, com quadros de carros clássicos nas paredes e uma vista panorâmica da cidade. Uma assistente me esperava do lado de fora da sala de reuniões. Senhorita Mitchell, por favor, entre. Posso oferecer água, café? Água, obrigada. Ela abriu a porta e me conduziu para dentro. A sala era enorme. Uma mesa de vidro comprida dominava o espaço, cercada por cadeiras de couro preto. Havia 6 pessoas ali. Reconheci algumas, membros do conselho diretor, o advogado da empresa, o CFO. E no centro, sentado com as mãos cruzadas sobre a mesa, estava meu pai. Ele parecia menor do que eu me lembrava. O cabelo estava mais grisalho, o rosto mais marcado. Os olhos que antes carregavam tanta arrogância, agora estavam cansados. Ao lado dele, Brandon, de terno cinza, me observava com uma expressão que misturava desconforto e algo que parecia respeito forçado. Sarah, obrigado por vir, disse ele, levantando-se. Não respondi. Só sentei na cadeira que me foi indicada, do outro lado da mesa. A assistente colocou um copo de água na minha frente e saiu, fechando a porta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos me olhavam como se esperassem que eu dissesse algo, mas eu não disse nada. Só esperei. Foi o advogado que quebrou o silêncio. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável. Senhorita Mitchell, obrigado por aceitar nosso convite. Sabemos que sua agenda deve ser apertada. Então vamos direto ao ponto. Por que estou aqui? Ele trocou olhares com os outros membros do conselho antes de continuar. Como você deve saber, a empresa tem enfrentado alguns desafios recentes, perda de contratos, questionamentos públicos sobre nossa gestão e uma certa instabilidade na imagem corporativa. Entendo. E o que isso tem a ver comigo? Meu pai se mexeu na cadeira, desconfortável. Brandon olhava para as próprias mãos. O CFO, um homem de óculos e aparência séria, se inclinou para a frente. Senhora Mitchell,
Sua história, sua trajetória, digamos assim, chamou muita atenção. E acreditamos que talvez haja uma maneira de todos nós nos beneficiarmos de uma aproximação estratégica. Eu ri, não pude evitar. Aproximação estratégica. Que termo interessante. O advogado continuou, tentando manter o tom profissional. O que estamos propondo é uma reconciliação pública, algo que demonstre que a família está unida, que os desentendimentos do passado foram resolvidos e que a empresa está comprometida com valores de inclusão e igualdade. Olhei para cada um deles lentamente. Depois voltei meu olhar para meu pai. Então vocês querem que eu minta? Querem que eu apareça em fotos ao lado dele, sorrindo, fingindo que somos uma família feliz para salvar a imagem da empresa? Ninguém respondeu diretamente, mas o silêncio já era a resposta. E o que eu ganho com isso? Perguntei. O advogado abriu uma pasta e deslizou um documento pela mesa. Eu peguei e comecei a ler. Estamos preparados para oferecer a você uma posição no conselho consultivo da empresa, sem responsabilidades operacionais, mas com direito a voto em decisões estratégicas. Além disso, uma compensação anual de $500 mil e a reintegração parcial no testamento familiar. Continuei lendo em silêncio. Era um contrato, bem elaborado. Vago o suficiente para não me dar poder real, mas específico o suficiente para parecer generoso. Terminei de ler e coloquei o papel de volta na mesa. Vocês realmente acham que $500 mil por ano vai me impressionar? O CFO franziu a testa. É uma oferta bastante generosa, considerando... Considerando o quê? Cortei, minha voz fria como gelo. Considerando que vocês me ignoraram a vida inteira? Considerando que me deserdaram publicamente? Considerando que só estão aqui agora porque precisam de mim para limpar a bagunça que vocês mesmos criaram? Meu pai finalmente falou, a voz rouca. Sarah, eu sei que cometi erros, muitos erros, mas isso aqui é uma oportunidade de começarmos de novo, de sermos uma família. Eu o encarei, realmente o encarei, e pela primeira vez vi o que ele era, um homem desesperado, tentando salvar seu legado às custas da filha que ele destruiu. Família, repeti, saboreando a palavra. Você sabe qual foi a última vez que me senti parte de uma família, pai? Nunca, porque vocês nunca me deixaram ser. Eu era um peso, um erro, uma decepção. Eu estava errado, disse ele, e pela primeira vez a voz dele tremeu. Eu estava completamente errado sobre você. Você é brilhante, Sarah. Você construiu algo incrível. E eu perdi a chance de fazer parte disso. Sim, você perdeu. E sabe por quê? Porque você escolheu perder. Não foi acidente, não foi mal-entendido, foi escolha. Você escolheu Brandon, escolheu a empresa, escolheu seu orgulho. E eu escolhi a mim mesma. Brandon finalmente falou, a voz baixa. Sarah, a gente realmente precisa de você. A empresa está em crise. Se você aparecer ao nosso lado, vai mostrar que a gente mudou, que a gente aprendeu. Olhei para o meu irmão. Ele parecia sincero, mas eu sabia que sinceridade não apagava anos de cumplicidade no meu apagamento. Brandon, você nunca me defendeu, nem uma vez. Você ficou ali, sentado, assistindo ele me destruir e não disse nada. Agora quer que eu salve vocês? Ele desviou o olhar envergonhado. Levantei da cadeira. Todos ficaram tensos. Vou ser muito clara com vocês, disse eu, olhando cada pessoa naquela sala. Eu não vou aceitar esse acordo. Não vou fingir que somos uma família. Não vou emprestar o meu nome para salvar a reputação de vocês. Porque sabe de uma coisa? Eu não preciso de vocês. Nunca precisei. Comecei a caminhar em direção à porta, mas parei e me virei. Vocês passaram anos me dizendo que eu não tinha valor, que eu era uma decepção, que eu não tinha futuro. E sabe o que eu fiz? Eu provei que vocês estavam errados. Sem a ajuda de vocês, sem o dinheiro de vocês, sem o sobrenome de vocês. Eu construí algo real, algo com propósito.
E vocês? Vocês construíram uma empresa que agora está desmoronando, porque foi construída sobre arrogância e exclusão. Meu pai se levantou, a voz quebrada. Sarah, por favor, eu imploro, me dê uma chance de consertar isso. Olhei para ele e, pela primeira vez, senti algo parecido com pena. Você teve 28 anos de chances e desperdiçou todas. Agora vai ter que viver com isso. Abri a porta e saí. Caminhei pelo corredor, entrei no elevador e desci em silêncio. Quando cheguei no saguão e saí para a luz do sol, respirei fundo. Peguei meu celular e liguei para David. Como foi? Ele perguntou. Ofereceram $500 mil por ano e um lugar no conselho consultivo, e eu recusei. Ele ficou em silêncio por um segundo, depois riu. Eu sabia, você é incrível, Sarah. Obrigada. Agora me diz, aquele negócio em Austin que a gente estava avaliando? Sim. Vamos fechar. Quero investir. Feito. Desliguei e entrei no meu carro. Olhei por última vez para o prédio da Mitchell Luxury Motors pelo retrovisor. E então, acelerei e segui em frente, porque pela primeira vez na vida eu não estava olhando para trás. Eu estava construindo o futuro, e ele era todo meu. Os dias seguintes à reunião foram estranhamente calmos. Eu esperava ligações desesperadas, e-mails insistentes, talvez até uma visita surpresa do meu pai ou do Brandon. Mas nada disso aconteceu. Era como se eles finalmente tivessem entendido que eu não estava blefando, que eu realmente não precisava deles. A vida seguiu seu curso. Eclipse Ventures continuava crescendo exponencialmente. Estávamos acabando de fechar nossa terceira rodada de captação, elevando nosso fundo para $40 milhões sob gestão. Investidores institucionais, fundações e até algumas family offices estavam agora nos procurando. Não éramos mais um fundo experimental, éramos uma força real no mercado de venture capital. David e eu passávamos os dias voando entre Los Angeles, São Francisco e Austin, conhecendo fundadoras, avaliando startups, construindo relacionamentos. Cada investimento era uma aposta não apenas em uma empresa, mas em uma pessoa, em alguém que, como eu, estava tentando provar seu valor em um mundo que não acreditava nelas. Foi durante uma dessas viagens, em um voo de volta de Seattle, que recebi uma mensagem que mudaria tudo. Era de um número desconhecido, mas o nome aparecia na mensagem. Jennifer Mitchell, minha madrasta. Hesitei antes de abrir. Jennifer nunca tinha me procurado, nem quando eu morava na casa deles, quanto mais agora. Mas a curiosidade falou mais alto. A mensagem era curta. Sarah, precisamos conversar. É sobre seu pai. Por favor, me ligue quando puder. Fiquei olhando para aquelas palavras por minutos. Minha primeira reação foi ignorar. Jennifer nunca se importou comigo, por que agora seria diferente? Mas algo na mensagem me incomodou. Não era o tom dramático, era a simplicidade, a falta de manipulação óbvia. Esperei até chegar em casa, tomei um banho, preparei um chá, e então, sentada no sofá com vista para o oceano, liguei. Ela atendeu no segundo toque. Sarah, sua voz estava diferente, menos polida, menos artificial. Obrigada por ligar. O que você quer, Jennifer? Ela suspirou. Um suspiro longo, cansado. Eu sei que você não tem motivos para me ouvir, eu sei que eu fui complacente com tudo o que aconteceu, mas preciso te contar algo. Fiquei em silêncio, esperando. Seu pai está doente, Sarah. Muito doente. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Doente como? Câncer, pancreático, estágio avançado. Os médicos disseram que ele tem, no máximo, 6 meses. A informação caiu como uma bomba silenciosa. Eu não sabia como me sentir. Parte de mim queria sentir algo, tristeza, preocupação, até raiva, mas tudo o que senti foi um vazio estranho. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque ele está destruído, Sarah. Não fisicamente só, mas emocionalmente. Ele fica olhando para suas matérias, seus artigos, suas conquistas, fica repetindo que cometeu o maior erro da vida dele.
E você acha que isso muda alguma coisa? Não, disse ela, surpreendendo-me com a honestidade. Não muda o que ele fez, não apaga os anos de negligência, mas eu achei que você merecia saber, porque daqui a alguns meses, talvez você não tenha mais a opção de escolher se quer vê-lo ou não. Fiquei em silêncio. Jennifer continuou, a voz mais suave. Eu não fui uma boa madrasta para você, Sarah. Eu fingi que você não importava porque era mais fácil assim, porque seu pai tinha deixado claro quem era a prioridade e eu escolhi o lado confortável. Me desculpe por isso. Aquelas palavras me pegaram desprevenida. Jennifer nunca tinha se desculpado por nada, nunca tinha demonstrado qualquer tipo de vulnerabilidade. Ele pediu para você me ligar? Não, ele não sabe que eu tô ligando. Na verdade, ele me proibiu de me procurar. Disse que já fez estrago suficiente e que não quer me usar como muleta emocional no final da vida dele. Isso me surpreendeu ainda mais. Então por que você tá ligando? Porque eu vi o que o arrependimento tá fazendo com ele. E eu não quero que você carregue o peso de "e se" pelo resto da sua vida. Se você não quiser vê-lo, tudo bem, é seu direito. Mas se alguma parte de você, mesmo que pequena, quiser ter essa conversa, agora é a hora. Desliguei, logo depois, sem dar uma resposta. Fiquei sentada no escuro da sala, apenas ouvindo o som das ondas lá fora, processando tudo. Câncer, 6 meses. Meu pai estava morrendo. E eu não sabia como me sentir sobre isso. Nos dias seguintes, tentei focar no trabalho, mas aquela informação estava sempre ali, na periferia da minha mente. Eu me pegava pensando nele, não no monstro que me rejeitou, mas no homem, no ser humano que estava enfrentando a sua própria mortalidade e percebendo, tarde demais, os erros que cometeu. David percebeu que algo estava errado. Sarah, você está distante. O que aconteceu? Contei a ele tudo. A ligação da Jennifer, a doença do meu pai, a confusão que eu estava sentindo. Ele me ouviu em silêncio, e quando eu terminei, disse algo que eu não esperava. Você não tem que perdoá-lo, mas talvez você precise ouvir o que ele tem a dizer. Não por ele, mas por você, para fechar esse ciclo do jeito que você quiser fechar. E se eu não quiser fechar? E se eu só quiser seguir em frente e esquecer que ele existe? Você pode fazer isso também, Sarah. Não existe resposta certa aqui. Só existe o que você consegue viver em paz. Passei uma semana inteira pensando, pesando, medindo. E então, numa quinta-feira de manhã, tomei uma decisão. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para Jennifer. Eu vou visitá-lo. Sábado, às 3 da tarde. Só eu e ele, ninguém mais. A resposta veio em segundos. Obrigada, Sarah. Eu vou avisar. Quando o sábado chegou, vesti uma roupa simples, jeans e blusa branca, prendi o cabelo em um rabo de cavalo e dirigi até Beverly Hills. Mas dessa vez, não fui para a mansão ostentosa. Fui para um endereço diferente que a Jennifer me passou. Uma casa menor, em um bairro residencial tranquilo, longe dos holofotes. Estacionei na frente e fiquei no carro por alguns minutos, respirando fundo, tentando me preparar para o que viria. Finalmente, saí e toquei a campainha. Jennifer abriu a porta. Ela estava diferente também, sem maquiagem pesada, cabelos soltos, roupas casuais. Parecia mais humana. Ele está na sala, disse ela suavemente. Obrigada por vir. Entrei. A casa era aconchegante, simples, nada como a mansão ostentosa de antes. Havia luz natural entrando pelas janelas, plantas, livros. Parecia um lar de verdade. E então, eu o vi. Meu pai estava sentado em uma poltrona perto da janela, envolto em um cobertor leve. Ele estava magro, muito magro. O rosto estava pálido, os olhos fundos, as mãos tremiam levemente. Mas quando me viu, algo naqueles olhos se acendeu. Sarah, ele disse, a voz fraca, mas carregada de emoção. Você veio. Fiquei parada na entrada da sala, sem saber se deveria me aproximar ou manter distância. Jennifer disse que você está doente. Ele assentiu.
Sim, 6 meses, talvez menos. Os médicos não são muito otimistas. Silêncio. Eu não vim aqui para te perdoar, disse eu diretamente. Vim porque achei que você merecia ouvir isso de mim, pessoalmente. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a dor daquelas palavras. Eu entendo. E você tá certa. Eu não mereço seu perdão. Dei um passo à frente, depois outro, até estar a poucos metros dele. Por que, pai? Por que você me odiava tanto? Ele abriu os olhos e vi lágrimas ali. Lágrimas reais. Eu nunca te odiei, Sarah. Eu tinha medo de você. Medo? Repeti, confusa. Ele assentiu. Sim, sua mãe morreu quando você nasceu. E toda vez que eu olhava para você, eu via ela. Via o amor da minha vida que eu perdi e eu não sabia lidar com isso. Não sabia separar a dor da perda da alegria de ter você. Então eu te afastei, porque era mais fácil do que senti. Eu não esperava por isso. Não esperava vulnerabilidade, não esperava a verdade. Você me puniu pela vida inteira por algo que eu não tive controle nenhum, disse eu, minha voz tremendo. Você me fez sentir que eu era um erro, que eu não valia nada. Eu sei, ele disse, a voz quebrando. E isso vai me assombrar até meu último dia. Você era brilhante, Sarah, sempre foi. E eu estava tão cego pela minha própria dor que não consegui ver. E agora? Quer conhecer quem eu sou filha? Agora? Que tá morrendo? Agora você vê? Agora eu vejo, mas é tarde demais. Você construiu uma vida incrível sem mim. Você se tornou uma mulher extraordinária. E eu perdi tudo isso. Perdi você. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem permissão. Lágrimas de raiva, de tristeza, de alívio, de tudo junto. Eu só queria que você me amasse, sussurrei. Era só isso que eu queria. Eu sempre amei você, ele disse, estendendo a mão trêmula na minha direção. Eu só não sabia como mostrar. Olhei para aquela mão. A mão do homem que me destruiu. A mão do homem que estava morrendo. A mão do meu pai. E então, lentamente, segurei ela. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era um começo. Um começo de fechar feridas que eu carregava há tanto tempo. Sentei ao lado dele e, pela primeira vez em 28 anos, conversamos. De verdade. Sem máscaras, sem expectativas, apenas 2 seres humanos tentando encontrar algum sentido no meio da dor. E quando saí daquela casa horas depois, eu não sabia se estava mais leve ou mais pesada. Mas sabia que tinha feito a escolha certa. Não por ele, por mim. As semanas que seguiram aquela visita foram estranhas. Eu não tinha voltado a ver meu pai novamente, mas mantínhamos um contato leve através de mensagens curtas. Nada profundo, nada que exigisse muito de mim. Apenas pequenos sinais de que, pela primeira vez, existia uma ponte entre nós. Frágil, instável, mas existente. Jennifer me mandava atualizações sobre o estado dele. A saúde estava piorando mais rápido do que os médicos previam. As dores eram constantes. Ele tinha começado cuidados paliativos em casa. Cada mensagem dela era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Mas minha vida continuava, e de uma forma surpreendente, aquele encontro com o meu pai não me deixou mais fraca. Me deixou mais clara, mais consciente de quem eu era e do que realmente importava. Eclipse Ventures estava em sua melhor fase. Acabamos de fechar nosso maior investimento até então, uma startup de energia renovável fundada por 3 mulheres engenheiras que estavam revolucionando o mercado de baterias solares para comunidades rurais. Era exatamente o tipo de projeto que dava sentido ao nosso trabalho.
Não era só dinheiro, era impacto real. Foi durante uma conferência de tecnologia em São Francisco que algo inesperado aconteceu. Eu estava no palco, participando de um painel sobre diversidade no Venture Capital, quando uma mulher na plateia levantou a mão durante a sessão de perguntas. Sara, sua história inspirou muita gente, mas eu queria saber como você lida com o peso emocional de ter sido rejeitada pela família. Isso ainda afeta suas decisões de investimento? A pergunta me pegou desprevenida, não pela profundidade, mas pela sinceridade. Olhei para a mulher, uma jovem negra de talvez uns 20 e poucos anos, e vi nos olhos dela algo familiar. Dor, resiliência, a mesma coisa que eu via no espelho anos atrás. Respirei fundo antes de responder. Sim, afeta, mas não da forma que você imagina. Não invisto com raiva ou para provar algo para alguém. Invisto porque sei o que é ser subestimada. Sei o que é ter talento e não ter oportunidade. E se eu posso usar minha posição para abrir portas que foram fechadas para mim, então toda aquela dor valeu a pena. A plateia ficou em silêncio. E então, aplausos. Não eram aplausos educados, eram genuínos. Depois do painel, dezenas de pessoas me procuraram. Fundadoras, investidoras, estudantes, todas com histórias parecidas. Pais que não acreditaram, famílias que as rejeitaram, sistemas que as excluíram, e todas elas estavam lutando, construindo, provando. Foi ali, naquele corredor movimentado de um centro de convenções, que eu entendi algo profundo. A minha história não era só minha, era de milhares de pessoas. E se eu podia usar a minha voz para amplificar as delas, então eu tinha uma responsabilidade maior do que eu imaginava. Voltei para Los Angeles com uma ideia nova. Algo que vinha crescendo na minha mente há semanas, mas que finalmente ganhou forma. Marquei uma reunião com David no nosso escritório. Eu quero criar algo maior, disse eu, assim que sentamos. Não só um fundo, quero criar uma plataforma, um programa de aceleração voltado exclusivamente para fundadoras que vêm de backgrounds difíceis, mulheres que foram rejeitadas, que não têm rede de contatos, que não têm acesso. David me olhou, processando. Tipo uma incubadora? Mais do que isso, quero mentorias, capital semente, conexões reais, suporte psicológico até. Porque eu sei que o dinheiro resolve parte do problema, mas não resolve o trauma de ter sido invisível a vida toda. Essas mulheres precisam de apoio integral. Ele sorriu, aquele sorriso que eu já conhecia, que significava que ele estava vendo a mesma visão que eu. Quanto você está pensando em alocar para isso? 2 milhões inicialmente, e vamos buscar parceiros que acreditem na missão. Quando começamos? Ontem. Nos próximos 2 meses, trabalhamos incansavelmente para estruturar o programa. Chamamos de Rise Collective, um nome que representava exatamente o que queríamos: erguer pessoas que sempre estiveram no chão. Abrimos inscrições e, em 2 semanas, recebemos mais de 1.000 candidaturas. Histórias de mulheres imigrantes, mães solo, sobreviventes de abuso, mulheres LGBTQIA+, rejeitadas por suas famílias, mulheres negras e latinas que nunca tiveram acesso à capital. Cada história era um soco no estômago e uma injeção de propósito. Selecionamos 15 fundadoras para a primeira turma. Oferecemos $50 mil de investimento inicial para cada uma, 6 meses de mentoria intensiva, escritório compartilhado e acesso à nossa rede de contatos. O lançamento oficial foi em um evento pequeno, mas poderoso. Não convidamos imprensa grande, convidamos as pessoas certas, investidoras, empreendedoras, ativistas e as 15 fundadoras selecionadas, claro. Quando subi no pequeno palco improvisado e olhei para aquelas mulheres, vi reflexos de mim mesma. Vi a Sara de 10 anos atrás, trabalhando sozinha, sem apoio, sem acreditar que alguém a enxergaria. Vocês estão aqui porque são incríveis. Não porque alguém teve pena de vocês, não porque precisam de caridade, mas porque têm talento, visão e coragem. E se ninguém antes teve a decência de investir em vocês, nós vamos.
porque acreditamos que o potencial não está apenas em quem tem sobrenome, dinheiro ou privilégio. Está em quem tem fome de mudar o mundo. As lágrimas eram visíveis nos rostos delas, e no meu também. Foi nesse mesmo dia que recebi uma ligação de Jennifer. Eu estava no estacionamento, prestes a ir embora quando o telefone tocou. Sarah, você precisa vir, agora. O tom dela me disse tudo, não precisei perguntar. Tô indo. Dirigi até a casa mais rápido do que deveria. Quando cheguei, a sala estava em silêncio. Uma enfermeira saía discretamente do quarto, Jennifer estava sentada na cozinha, com os olhos vermelhos. Ele tá pedindo por você. Tá consciente, mas não vai demorar. Subi as escadas lentamente, cada degrau pesando como chumbo. Entrei no quarto. Meu pai estava na cama, conectado a aparelhos, respirando com dificuldade. Mas quando me viu, seus olhos se abriram um pouco mais. Sarah! Sentei na cadeira ao lado da cama e segurei a mão dele. Estava fria, frágil. Estou aqui, pai. Ele tentou sorrir, mas a dor era evidente. Você tá linda. Obrigada. Silêncio. Apenas o som dos aparelhos preenchendo o espaço. Eu vi a matéria, ele disse, respirando com dificuldade. Sobre seu programa, Rise Collective. Viu? Ele assentiu fracamente. Você tá salvando pessoas, Sarah. Do jeito que eu nunca salvei você. Lágrimas começaram a cair do meu rosto. Você não precisa falar agora, descansa. Preciso, ele insistiu, apertando minha mão com a pouca força que tinha. Preciso que você saiba que eu morri orgulhoso, não de mim, mas de você. Pai? Ele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo rosto envelhecido. Me perdoa, por favor. Me perdoa por ter desperdiçado você. Segurei a mão dele com as duas mãos e encostei minha testa nela. Eu te perdoo, pai. Eu te perdoo. Ele suspirou, um suspiro longo, aliviado. E então, lentamente, sua respiração começou a ficar mais fraca, mais espaçada. Fiquei ali, segurando a mão dele, até que a enfermeira entrou e, com delicadeza, verificou o pulso dele. Ela olhou para mim e balançou a cabeça suavemente. Ele se foi. Fiquei sentada ali por mais alguns minutos, só segurando a mão cola dele, processando o fato de que meu pai, o homem que me rejeitou, o homem que finalmente me viu, tinha partido. Jennifer entrou no quarto e colocou a mão no meu ombro. Nós duas choramos em silêncio. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, estava terminado. Saí daquela casa horas depois, já de noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Entrei no meu carro e fiquei ali, só respirando, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma das fundadoras do Rise Collective. Sarah, acabei de fechar minha primeira venda. Não acredito que isso está acontecendo. Obrigada por acreditar em mim. Sorri através das lágrimas. Porque era isso. Era exatamente isso que importava. Não o dinheiro, não a vingança, não a validação. Era a possibilidade de transformar dor em propósito. Era a chance de ser para alguém o que ninguém foi para mim. Meu pai tinha morrido, mas seu legado não seria de rejeição. Seria de redenção. Através de mim. O funeral do meu pai foi discreto. Diferente do homem público que ele sempre foi, Jennifer decidiu fazer algo íntimo. Apenas família próxima e alguns amigos verdadeiros. Não houve fotógrafos, não houve discursos grandiosos, não houve performance social. Foi simples. Humano. Eu fui. Não porque me sentia obrigada, mas porque senti que era certo. Usei um vestido preto simples, fiquei na segunda fileira da pequena capela e observei enquanto as pessoas falavam sobre o homem que ele tinha sido. Algumas histórias eu não conhecia, momentos de generosidade que ele escondia, atos de bondade que não eram divulgados. Eu percebi que o meu pai era mais complexo do que eu imaginava.
Não era um vilão completo. Era humano. Falho, como todos nós. Brandon fez um discurso curto. Ele falou sobre negócios, sobre liderança, sobre o legado da empresa, mas no final, sua voz tremeu e ele disse algo inesperado. Meu pai cometeu erros, grandes erros, especialmente com minha irmã, e eu cometi o erro de não defendê-la quando deveria. Sarah, se você está ouvindo, me desculpa. Me desculpa por ter sido cúmplice no seu apagamento. Nossos olhares se encontraram. Ele tinha lágrimas nos olhos, e pela primeira vez vi meu irmão não como o favorito, mas como alguém que também estava preso nas expectativas do nosso pai. Ele não era meu inimigo. Era outra vítima da mesma dinâmica disfuncional. Após a cerimônia, ele se aproximou de mim do lado de fora da capela. Sarah, disse ele, a voz hesitante, podemos conversar só 5 minutos? Assenti e nos afastamos do grupo. Brandon enfiou as mãos nos poços, olhando para o chão. Eu sei que eu não mereço, mas eu gostaria de ter uma relação com você. De verdade. Não por interesse, não por causa da empresa, mas porque você é minha irmã e eu passei a vida inteira ignorando isso. Olhei para ele, avaliando. Procurando sinais de manipulação, de segundas intenções. Mas tudo o que vi foi arrependimento genuíno. Brandon, eu não confio em você. Ainda não. Mas eu tô disposta a tentar. Devagar. Sem expectativas. Ele assentiu aliviado. É mais do que eu mereço. Obrigado. Nos despedimos com um abraço desajeitado, mas sincero. E quando entrei no meu carro e saí daquele cemitério, senti algo diferente. Não era felicidade, não era perdão completo, mas era paz. Uma paz que eu não sabia que era possível. As semanas seguintes foram intensas. A leitura do testamento revelou algo que me surpreendeu. Meu pai tinha deixado 20% das ações da Mitchell Luxury Motors para mim. Não era a maioria. Brandon ainda tinha o controle, mas era significativo, e vinha com uma carta manuscrita. Abri o envelope na privacidade do meu apartamento, as mãos tremendo levemente. Sarah, se você está lendo isso, significa que eu já parti. Eu sei que você não precisa dessas ações. Sei que você construiu algo muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter te dado. Mas essas ações não são para você se juntar à empresa. São para você ter voz. Para garantir que as coisas mudem. Que outras mulheres, outras pessoas como você tenham espaço aqui. Faça com essa empresa o que eu nunca tive coragem de fazer. Transformá-la em algo com propósito de verdade. Com amor, seu pai. Chorei lendo aquela carta. Não porque ele tinha me deixado herança, mas porque, pela primeira vez, ele tinha realmente me visto. Tinha entendido quem eu era e o que eu representava. David ficou impressionado quando eu contei a ele. 20%, Sarah, isso vale milhões. Eu sei, mas não é sobre o dinheiro. Então sobre o que é? Sobre escolha. Ele me deu a escolha de fazer algo com aquilo ou simplesmente vender. E eu ainda não sei o que vou fazer. Levei 2 meses para decidir. Nesse meio tempo, Rise Collective estava florescendo. Das 15 fundadoras iniciais, 8 já tinham fechado rodadas de investimento adicionais. 2 tinham produtos no mercado gerando receita real. Uma delas tinha sido destaque em um programa nacional de TV. Estávamos fazendo diferença. Diferença real. Foi durante uma reunião com essas fundadoras que eu tomei minha decisão final sobre as ações. Uma delas, Maria, uma mulher latina de 40 anos que criava 3 filhos sozinha, enquanto construía uma startup de educação financeira para comunidades de baixa renda, me disse algo que mudou tudo. Sarah, você não salvou só meu negócio, você salvou minha dignidade. Pela primeira vez na vida, alguém olhou para mim e viu potencial, não problema.
Foi ali que eu entendi o que fazer. Marquei uma reunião com Brandon e os advogados da família. Quando entrei na sala de reuniões, todos estavam tensos, esperando que eu exigisse alguma coisa ou criasse conflito. Em vez disso, apresentei minha proposta. Eu quero usar minhas ações para criar um fundo permanente dentro da Mitchell Luxury Motors, voltado para empreendedorismo feminino. 20% dos lucros anuais da empresa vão para esse fundo, que vai investir em mulheres fundadoras, criar programas de capacitação e financiar bolsas de estudo em áreas de tecnologia e negócios. O silêncio na sala era absoluto. O Brandon foi o primeiro a falar. Você quer doar seus dividendos? Não doar, investir, transformar. Esse dinheiro vai criar oportunidades que o nosso pai nunca deu para ninguém. Vai ser o legado real dele, não carros de luxo, não mansões, mas vidas transformadas. O advogado da família franziu a testa. Senhorita Mitchell, isso é extraordinariamente generoso, mas você tem certeza? Estamos falando de milhões de dólares anualmente. Eu tenho absoluta certeza. O Brandon me olhou por um longo momento e então disse algo que eu nunca esperaria ouvir dele. Eu vou igualar sua contribuição. Se você está colocando 20%, eu coloco outros 10% das minhas ações. 30% dos lucros anuais vão para esse fundo. Olhei para meu irmão surpresa. Por quê? Porque você está certa. Porque é isso que a gente deveria ter feito desde sempre. E porque eu também quero consertar os erros do nosso pai. Nós dois assinamos os documentos naquele mesmo dia. O Mitchell Foundation for Women Entrepreneurs foi oficialmente criado. E pela primeira vez na história da empresa, aquele sobrenome significaria algo além de riqueza. Significaria oportunidade. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais econômicos cobriram a história. Revistas de empreendedorismo nos procuraram para entrevistas. Mas a reação que mais me marcou veio de uma menina de 16 anos que me mandou uma mensagem pelo Instagram. Oi, Sara. Meu nome é Emily. Meu pai não acredita que meninas devem fazer engenharia. Ele diz que eu deveria focar em casar bem. Mas quando eu li sua história, eu percebi que eu posso ser engenheira mesmo sem a aprovação dele. Vou me inscrever para as bolsas da sua fundação. Obrigada por existir. Li aquela mensagem e chorei. Porque era exatamente isso. Era essa menina. Eram as Marias, as Emilys, as Saras do mundo inteiro que mereciam saber que seu valor não dependia de quem acreditava nelas. 6 meses depois do lançamento da fundação, fui convidada para dar uma palestra TEDx. O tema era Transformando Rejeição em Revolução. Subi naquele palco vermelho, olhei para a plateia de centenas de pessoas e respirei fundo. Meu nome é Sara Mitchell, e durante 28 anos da minha vida, eu fui invisível. Fui a filha que não valia a pena, a decepção, a vagabunda sem futuro. Pelo menos era assim que meu pai me via. Contei minha história, sem filtros, sem mágoa, apenas verdade. Falei sobre a dor, sobre a solidão, sobre as noites chorando, sobre os anos construindo sozinha. Mas também falei sobre a força que vem da rejeição, sobre como ser subestimada te força a provar algo para você mesma, não para os outros. Hoje, eu administro um fundo de venture capital de mais de 50 milhões de dólares. Criei um programa que já ajudou mais de 30 mulheres a lançarem seus negócios e transformei as ações que eu herdei do meu pai em um veículo de transformação social que vai impactar milhares de vidas. Não porque eu quis me vingar, mas porque eu quis provar que dor pode virar propósito. Terminei a palestra dizendo: se você está assistindo isso e se sente invisível, se foi rejeitada, se não acreditam em você, quero que saiba de uma coisa. Você não precisa da aprovação deles. Você só precisa da sua própria. Construa a sua mesa. Não espere ser convidada para deles. E quando você chegar lá, quando você provar seu valor, não faça o que fizeram com você. Abra portas, puxe outras pessoas. Seja a pessoa que você precisava quando estava sozinha. O aplauso foi ensurdecedor. De pé. Durou minutos.
Quando desci do palco, havia dezenas de pessoas esperando para falar comigo, mulheres chorando, me abraçando, agradecendo, cada uma com a sua história, cada uma com as suas cicatrizes, cada uma me lembrando de por que tudo aquilo tinha valido a pena. Hoje, quando olho para trás, vejo a jornada completa. Vejo a menina que comia em silêncio. Vejo a adolescente que trabalhava 3 empregos. Vejo a jovem que investiu seus primeiros $200. Vejo a mulher que foi deserdada publicamente. E vejo quem eu me tornei. Não sou definida pela rejeição do meu pai. Sou definida pela minha resposta a ela. Meu pai me chamou de vagabunda sem futuro. E ele estava errado. Eu tinha futuro. Eu tinha propósito. Eu tinha poder. E o mais importante, a capacidade de garantir que nenhuma outra menina se sentisse como eu me senti. Porque o verdadeiro legado não é o que herdamos, é o que construímos e o que deixamos para trás. E eu estava apenas começando.